Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um devocional, mais uma quarta-feira onde juntos vamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Olha só que coisa legal. Nós chegamos na nossa terceira parte. Isso mesmo, se você acompanha os nossos devocionais desde o início, sabe que esse livro, do John Stott, a Bíblia Toda, o Ano Todo, ele é dividido em três partes. A primeira parte vai falar da criação até Cristo, a segunda parte fala do Natal até o Pentecostes, e agora nós vamos falar a respeito do Pentecostes até a parousia. Se você é novo por aqui, se é a sua primeira vez aqui, eu te convido a olhar os outros vídeos sobre os devocionais. Com certeza você vai ser tremendamente abençoado. E eu te convido também, te desafio, independente se é a tua primeira vez ou se você está aqui há mais tempo, a continuar com a gente até o final desse livro, porque com certeza Deus vai continuar falando muito ao seu coração e você vai crescer muito no teu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Bom, nós vamos ver essa terceira parte do Pentecostes, a parousia, baseado no livro de Atos, nas cartas e no Apocalipse. A gente vai ver então essa questão da vida no Espírito. Nós já examinamos o Antigo Testamento para acompanhar a história de Israel, desde o início ali do nosso devocional. Nós também examinamos na segunda parte os evangelhos para nós acompanharmos a vida de Cristo. E quantas coisas a gente aprendeu a respeito da vida de Jesus, do nosso Salvador. E agora nessa terceira parte nós vamos acompanhar sobre a história da igreja, então no livro de Atos, que não poderia ser diferente, nas cartas e no Apocalipse. E começando então, essa semana nós vamos falar a respeito da preparação para o Pentecostes, algo muito importante que nós precisamos entender alguns aspectos. John Stott ele afirma que sem o livro de Atos, o Novo Testamento estaria seriamente empobrecido. Por quê? Porque apesar de nós termos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde traz ali uma narrativa da vida de Jesus, do seu ministério, somente Atos fala a respeito da igreja primitiva. E com certeza, quando nós lemos Atos, nós ouvimos estudos, pregações sobre o livro de Atos, serve para nós como uma inspiração dessa igreja que pregava Jesus Cristo, que vivia Jesus Cristo todos os dias. E Calvino, ele considerava o livro de Atos algo como um imenso tesouro. E realmente a palavra de Deus ela é um tesouro nas nossas mãos. E nós vamos começar a ver então a respeito da promessa do Espírito Santo. Atos 1:8 é um dos versículos mais conhecidos. Provavelmente você até sabe ele de cor. Então acompanha comigo a leitura. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós sabemos, e isso está bem fresco na nossa mente, de que no período de 40 dias, entre a Páscoa e a Ascensão, Jesus ele concentrou o seu ensino em 2 tópicos principais, o reino de Deus e o Espírito de Deus. E Jesus ele relaciona esses tópicos, assim como os profetas do Antigo Testamento, afirmando que o derramamento do Espírito Santo seria uma das maiores bênçãos do reino do Messias. Mas os apóstolos, eles não conseguiram compreender isso da melhor forma possível. Por quê? Atos capítulo 1, verso 6, os apóstolos perguntam: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E nós vemos aqui alguns problemas para essa pergunta, como alguns problemas em relação à compreensão dos apóstolos. Olha só, primeiro, quando eles perguntam sobre a restauração do reino, fica claro que os apóstolos ainda sonhavam com a libertação política de Roma. Isso ainda estava muito vivo no coração deles, eles queriam ter essa libertação. Mas Jesus ele afirma que o Espírito Santo daria poder para eles testemunharem, ou seja, o reino de Deus é a implantação do seu governo sobre o povo. E ele é propagado por meio de testemunhas e não de soldados.
E seria através do evangelho da paz e não de uma declaração de guerra, ou seja, os apóstolos queriam de todo jeito que a libertação política chegasse, que eles realmente fossem libertos novamente. Mas Jesus mostra para eles que o foco deles está errado. Segundo problema aqui, ao perguntar sobre a restauração de Israel, fica evidente que os apóstolos ainda alimentavam aspirações limitadas ou que nós podemos chamar de nacionalistas. Eles esperavam que Jesus fosse aquele que iria restaurar a independência política de Israel. Então Jesus precisava fazer algo agora, no hoje, algo realmente temporal, no momento em que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus dá uma resposta que amplia os horizontes dos apóstolos. Eles começariam a testemunhar em Jerusalém, ali onde eles estavam, mas eles iriam continuar pela região da Judéia e chegariam até os confins da terra. Ou seja, não é só para o que nós estamos vivendo no agora, mas é para todo mundo, até os confins da terra. E aqui o terceiro problema que nós vemos é que, ao perguntar se Jesus iria restaurar o reino de Israel neste tempo, eles estavam sendo presunçosos, como se eles já soubessem a resposta. Sabe quando a gente faz algumas perguntas, dando a entender que a gente já sabe da resposta? E Jesus ele começa dizendo que não cabia aos apóstolos saber de tempos e datas. Por quê? Por que Jesus diz isso? Por que Jesus traz essa resposta? É uma resposta para mim e para você hoje também. A gente não precisa ficar sabendo de tempos e datas. Independente de ser um tempo longo ou de ser um tempo curto, ele precisa ser preenchido com a obra missionária da igreja por todo mundo. E muitas vezes nós olhamos para a volta de Jesus querendo que seja algo rápido, porque nós desejamos estar na eternidade. Mas o nosso papel aqui é proclamar que Jesus ressuscitou, proclamar que Jesus está vivo e que ele voltará para buscar a sua igreja, independente se Jesus voltar hoje, amanhã ou daqui a 100 anos. O nosso papel como igreja é proclamar que esse Jesus está vivo, mas que ele voltará para nos buscar. A sequência do texto, Atos 1:9, nos diz: tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Há um certo ceticismo generalizado quando se trata da aceitação da ascensão de Jesus como sendo um evento histórico. Por quê? Os críticos eles afirmam que essa crença ela seria decorrência de uma cosmologia pré-científica que considerava o céu como um lugar lá em cima, ou seja, desse modo, Jesus ele precisava ser elevado para conseguir chegar nesse céu que estaria em cima. Mas o que nós precisamos fazer é desmitificar a ascensão e reter a verdade de que Jesus ele foi para o Pai, livrando-o das influências mitológicas primitivas. Como assim? Bom, Jesus, a palavra diz que Jesus foi levado às alturas enquanto eles olhavam. Ou seja, Lucas aqui ele destaca que a ascensão ocorreu de modo visível e ela foi confirmada por testemunhas oculares. Então não foi algo que um ou dois viram, mas as pessoas que estavam ali presentes viram, eram testemunhas oculares de que de fato Jesus foi elevado aos céus. Mas por que isso é importante? A razão para uma ascensão pública e visível é que provavelmente Jesus queria que os seus discípulos soubessem que ele de fato havia partido. Por que isso? Porque durante os 40 dias, Jesus ele apareceu várias vezes para diversas pessoas. Nós vemos ele aparecendo ali para Maria Madalena, para os discípulos, ele aparece para Estevão, ele aparece para João, aparece para diversas pessoas. E toda vez ele aparecia e sumia de novo, aparecia para outra pessoa e sumia de novo. Mas agora eles não deveriam esperar por uma próxima aparição, pelo contrário, eles deveriam esperar por outra pessoa, o Espírito Santo. E é muito legal ver como Lucas coloca aqui a forma como eles estavam esperando. Atos capítulo 1, verso 14, diz que todos eles se reuniam sempre em oração. Ou seja, eles estavam esperando por essa vinda do Espírito Santo, focados, orando a Deus, realmente
louvando a Ele, mas também clamando para que Deus desse sabedoria para que eles conseguissem entender tudo o que estava acontecendo. Depois que Jesus foi levado aos céus, os apóstolos, né, e as pessoas que estavam ali juntos, eles retornam para Jerusalém e Lucas afirma que eles estavam muito contentes, que eles estavam muito focados naquilo que eles precisavam fazer. Mas não só isso, ele relata também como eles ocuparam o seu tempo naqueles dias que antecederam o Pentecostes, ou seja, naqueles dias que eles estavam esperando pela descida do Espírito Santo. E aí, Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas, mas também escreve o livro de Atos. E no Evangelho, lá no capítulo 24 de Lucas, verso 53, Lucas diz: eles permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E no livro de Atos ele relata que todos eles se reuniam sempre em oração. Não interessa onde estavam, né? No seu aposento, na sua casa ou no lugar onde eles estavam hospedados. E aqui John Stott ele traz algo muito importante para mim e para a tua vida, que esta combinação ela é muito saudável, que nós deveríamos viver isso e trazer isso para a nossa vida de forma muito real. A oração constante, independente se nós estamos na igreja, independente se nós estamos em casa, se nós estamos numa viagem, se nós estamos num passeio, nós devemos orar constantemente. Mas talvez você pergunta, tá, mas as pessoas que estavam ali, quem eram elas, né? Será que eram só os 11? Quem que estava ali reunido? Por que eles estavam tão focados? E a palavra de Deus nos diz que os que estavam ali eram cerca de 120 pessoas. E dentre essas 120 pessoas estavam os apóstolos, as mulheres, a mãe e os irmãos de Jesus e as demais pessoas que estavam ali reunidas para de fato orar, para de fato buscar o discernimento, para buscar a sabedoria vindo do alto. E eles juntos perseveravam em oração, um orando pela vida do outro, fortalecendo a vida do irmão. E sem dúvida, eles se firmavam naquilo que Jesus havia ordenado e na sua promessa. Jesus havia prometido o Espírito Santo, e que assim que o Espírito Santo chegasse, eles deveriam testemunhar a respeito daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram e daquilo que Cristo transformou na vida deles. Diante disso, talvez algo que poderia brotar no coração dessa galera é, poxa, se Jesus já prometeu que o Espírito Santo viria, por que a gente precisa continuar orando? Não é só esperar pelo Espírito Santo e ele vai nos capacitar naquilo que nós devemos falar, como nós devemos agir? E muitas vezes nós somos dominados por esse pensamento. Se Deus sabe o que vai acontecer, se Deus sabe de todas as coisas, se ele é soberano, né? Se ele sabe de tudo, por que eu preciso ficar orando? Por que eu preciso gastar as minhas palavras, a minha saliva para ficar orando a Deus? A questão é que as promessas de Deus não tornam a oração supérflua. Ao contrário, as promessas de Deus nos dão segurança e confiança de que Ele ouve e Ele responde às nossas orações. Ou seja, nós precisamos orar de forma constante ao Senhor, porque nós devemos entregar os nossos anseios, nós devemos entregar as nossas súplicas ao Senhor e confiar de que Ele fará de acordo com a vontade dEle, mas pedir para que o Senhor nos ajude a entender qual que é a sua vontade e estarmos ali de forma eficaz, estarmos ali convictos, sendo usados como instrumentos na vida desse Deus, na vida das pessoas, né? Sendo usados por esse Deus tão maravilhoso. Um outro evento muito importante da ascensão ao Pentecostes é a escolha de alguém que iria ocupar o lugar de Judas. Atos capítulo 1, verso 21 e o verso 22 dizem: é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco. É preciso que um deles seja conosco para testemunhar de sua ressurreição. Pedro ele levanta então entre os irmãos e ele cita o Salmo 69 e o Salmo 109 como base bíblicas para esse ato. De forma especial, o Salmo 109, verso 8, que diz: e outro ocupe o seu lugar. E é importante aqui nós vermos as três qualificações que Pedro chama para o ministério apostólico, ali em Atos 1, 25. Então, a primeira qualificação deveria ser alguém indicado por Jesus.
Matias, de forma geral, ele foi indicado por Cristo. Para nós entendermos, os 120 discípulos, que estavam ali, eles indicaram 2 nomes. E depois eles tiraram sortes, que é o Urim e o Tumim, muito conhecido, um método bastante utilizado no Antigo Testamento. Mas é interessante que eles buscam a vontade de Deus através da oração. Atos 1:24 vai dizer: mostra-nos qual desses 2 tens escolhido. Então, no final das contas, é Deus quem mostra ali que deveria ser Matias quem iria ocupar o lugar do traidor. A segunda qualificação é que deveria ser testemunha ocular do ministério de Jesus. Tanto o evangelista Marcos quanto o evangelho de João, eles deixam claro que o motivo que levou Jesus a escolher os 12 foi para que eles estivessem com ele e, como consequência, que eles pudessem testificar a respeito de Jesus, de tudo que eles viram, ouviram e fizeram junto com Jesus. E Pedro, então, ele usa esse mesmo argumento para dizer, olha, precisa ser alguém que de fato andou perto, alguém que ouviu, alguém que viu tudo aquilo que aconteceu. E a terceira qualificação é que deveria ser alguém que é testemunha da ressurreição, ou seja, essa pessoa precisava ter um encontro com o Jesus ressuscitado. E então, depois disso, acontece o evento do Pentecostes. Atos capítulo 2, verso 33 diz: exaltado, à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O dia de Pentecostes, ele foi um evento de múltiplos aspectos. Olha só, ele foi o último ato do ministério salvífico de Jesus antes da parousia. Outra questão é que ele foi um evento único. Não vai mais acontecer. Nós lembramos dele, mas da forma como aconteceu, nunca mais vai acontecer. Como também foi o dia de Natal, a sexta-feira da Paixão, o domingo de Páscoa, o dia da Ascensão. E esse momento, esse dia de Pentecostes, ele marcou o início de uma nova era do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele desce ali nas pessoas, naqueles que creem em Jesus, e muitas coisas incríveis são feitas. Ele prepara os apóstolos para que exercessem as suas funções. O dia de Pentecostes, ele pode ser considerado como o primeiro reavivamento no qual Deus visitou o seu povo de forma poderosa. E aí nós vemos que o Espírito de Deus, ele vem sobre os discípulos e a sua vinda ela é acompanhada de 3 sinais sobrenaturais que provavelmente você já viu muitas vezes, já estudou sobre isso, que é um som de vento forte, línguas como que de fogo, e o terceiro que traz muita discordância na forma interpretativa, que é a capacidade de falar em outras línguas. Muitas pessoas interpretam aqui a ideia de que as pessoas começaram a falar línguas que nunca antes foram ouvidas, e as pessoas entendiam, tinha gente traduzindo, mas línguas totalmente desconhecidas. Mas a questão aqui é que Deus dá uma habilidade sobrenatural, uma habilidade divina, para falar uma língua conhecida, mas que eles nunca haviam aprendido. É como se eu começasse a falar mandarim. Eu nunca estudei, não faço ideia como se fala mandarim, mas é como se Deus me capacitasse aqui para começar a falar mandarim, as pessoas que entendem mandarim entenderem aquilo que eu estou falando. Então não é algo que ninguém entende, mas é uma língua conhecida e isso é muito importante. Bom, essa terceira parte nós concluímos, que na primeira parte nós vimos então a história do Deus Criador. Depois na segunda parte a gente vê a história de Jesus. E o início dessa terceira parte agora nós estamos chegando nesse ponto culminante com a vinda do Espírito Santo. E assim a gente vê a revelação histórica da Trindade. Se você gostou desse devocional, eu convido você a continuar acompanhando os demais devocionais. Se você não gostou muito, tem uma palavra para te acalmar, que os próximos vão ser melhores. Mas meu desafio é que você continue, que fique conosco até o final, porque com certeza Deus quer falar muito ao teu coração e com certeza nós vamos ser tremendamente abençoados e vamos crescer muito no conhecimento a respeito do Espírito Santo, assim como nós já fomos abençoados quando ouvimos falar sobre Deus, sobre Jesus e agora sobre o Espírito Santo. Amém? Quero orar contigo ainda, você pode fechar o teu olho.
Vamos levar a nossa oração a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse devocional, obrigado por esse tempo que podemos estar juntos e obrigado, Pai, porque o Senhor já tem nos ensinado tanto com a primeira, com a segunda e agora começamos a terceira parte do nosso devocional. Nos ajude a nos mantermos firmes para ficar até o final, aguentar até o final. Mas desde já nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, mas também queremos te agradecer por tudo aquilo que sabemos que o Senhor vai operar nas nossas vidas, Pai. Usa, Pai, o Espírito Santo para ministrar nos nossos corações, para que Ele nos guie em toda a verdade, para que também possamos entender aquilo que estamos errando e parar de errar para glorificar o Teu nome, Pai. É no Teu grande e no Teu maravilhoso nome que nós oramos. Amém. Continue com a gente agora, participando da nossa sala de oração pelo Zoom. Com certeza você vai ser tremendamente abençoado também. E até semana que vem. Um grande abraço.